Muito bom dia, estamos começando mais um Amazônia Podcast. Eu sou Cid Soares, hoje eu vou ter o prazer enorme de falar com Edson Pablo, que é gerente do Núcleo de Produtos Naturais do CBA. E hoje a gente está com um monte de produto aqui. Você vai entender um pouco melhor o que é o Centro de Bionegócios da Amazônia. O que eles fazem ali? Qual é o desenvolvimento de produtos? E o que nós teremos num futuro muito próximo para uma realidade que nós precisamos conhecer? Edson, bom dia. Tudo certo? Bom dia, Cid. Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar aqui. O senhor sempre abre as portas para nós, do centro, e é um prazer poder trazer tudo aquilo que hoje o centro vem desenvolvendo, principalmente da minha área, que é de núcleo de produtos naturais, e dos impactos que isso pode causar na nossa sociedade, quanto Estado, quanto cidade, quanto país. Muito obrigado. Louvável teus agradecimentos, mas eu queria que você falasse também quais são os outros núcleos que existem lá para a gente poder entrar nesse aqui em específico. Tá. Hoje nós estamos divididos em 6 núcleos. Tá. Nós temos uma central analítica, que é onde nós fazemos as análises, prestação de serviço. Um núcleo de produtos naturais, que é o que eu hoje estou. Um núcleo de bioinsumos, tá? Que é hoje gerido pela doutora Ingrid. Um núcleo de materiais, que é voltado para a parte de produtos utilizando, por exemplo, PETs, inserção de fibras, que hoje é coordenado pelo Dr. Flávio. E também um núcleo de biotecnologia vegetal, que é onde nós trabalhamos, por exemplo, com a parte de áreas degradadas, utilizando de espécimes da região para esse tipo de associação. Entendi. Agora, o núcleo do Flávio, eu acho que é o mesmo que está o Bruno Pierre, né? Isso. Tá. Então vamos lá, vamos entrar um pouco mais nessa área aqui. Nós temos diversos produtos que vocês desenvolvem lá e, pasmem, né, que tem de pão, macarrão. O que vocês fazem com açaí? Isso aqui o que é? Isso é um óleo de castanha. Isso justamente para demonstrar que o CBA não é só a parte de desenvolvimento de produtos, mas também trabalha junto com as comunidades, melhorando processos e melhorando também a qualidade dos produtos. Isso já é desenvolvido pela pessoa que vive realmente no interior? Sim, isso já tem uma associação de produtores de óleo que desenvolve esse produto. Esse produto chegou para nós muito turvo e eles perguntaram o que poderia ser feito. E aí a gente, como nós temos também a planta piloto industrial, a gente consegue melhorar esses processos, tá? E transforma a qualidade inicial hoje numa qualidade comercial. Ou seja, para exportação está pronto. Sim. Perfeito. E o açaí? Hoje do açaí, Cid, às vezes eu falo algumas coisas que o pessoal do Pará não gosta muito, quando a gente compara a questão de açaí. Porque o nosso açaí, que é o precatório, o nosso açaí ele tem um alto teor de compostos bioativos de interesse, que quando comparado com o açaí de Belém, que é o Oleracea. A diferença está... Peraí, calma lá, vai com calma, que as pessoas precisam entender. Como é que é o nosso aqui, como é que é o nome do nosso? Precatório. Precatório? Precatório. E na região de Belém, o Oleracea. A diferença entre eles está no teor de compostos fenólicos, ou antocianinas, entre outros compostos, que são de interesse, extremamente compostos de interesse, benéficos para a saúde, que apresentam uma atividade antioxidante muito importante. Quando comparado com... O nosso é melhor? O nosso é melhor, nutricionalmente falando, Acabar com os parênteses aqui. Perdão, meus amigos. Me desculpe. Quando a gente compara, por exemplo, o teor de óleo, o Oleracea ele tem um alto teor de óleo quando comparado com o açaí do Amazonas. E isso diferencia, por exemplo, na palatabilidade. Quando a gente tem um alimento rico em lipídio, a palatabilidade ela melhora. Cara, eu preciso estar traduzindo isso aqui. Um exemplo... Palatabilidade? Palatabilidade... o palatar. É a questão do sensorial, do sabor. Tá. Um exemplo muito simples. Quando a mãe da gente faz, por exemplo, a couve com muito óleo e uma couve com pouco óleo, só refoga a couve com um pouquinho de óleo. A couve com mais óleo, o sabor é muito melhor, Entendi. Você realça o sabor, então aumenta a palatabilidade. Nesse caso, são algumas das diferenças que a gente tem entre o açaí do Amazonas e o açaí de Belém. Eu ia falar disso porque quando a gente fala do açaí do Pará,
Aí, de verdade, de gosto não dá para bater, né? Sim. Não dá. Eles são imbatíveis nesse ponto. É muito bom. É gostoso. Agora, o nosso é mais nutritivo? O nosso é mais nutritivo. Ele apresenta um percentual de compostos bioativos, antioxidantes, em maior proporção quando comparado com o açaí de Belém. E existem também outras diferenças, né? Porque o nosso açaí, ele cresce isolado. E o açaí, o Oleracea, ele cresce em ramos. Então, a questão da produtividade é muito maior. Então, isso tem utilizado muito, né, a questão da reprodução, a parte de rendimento. O açaí de Belém tem um rendimento muito maior. Claro. Mas, obviamente, que a gente poderia trabalhar da seguinte forma, dando destinações adequadas para cada tipo de açaí. Por exemplo, o nosso poderia muito bem ser utilizado para a indústria de cosméticos, para a produção de compostos bioativos de interesse, no caso as antocianinas, os fenólicos, entre outros. E no caso dessa bebida, uma das propostas às quais nós colocamos como hipótese é a seguinte: os compostos fenólicos, eles têm uma ação antioxidante muito peculiar. E o que seria essa ação antioxidante? Quando do nosso metabolismo ou algum esforço físico que nós fazemos ou algum alimento inadequado que a gente come, geram-se alguns compostos indesejáveis, que a gente chama de radicais livres. E esses radicais livres, eles podem estar associados, por exemplo, a doenças inflamatórias, ao câncer, ao próprio câncer, entre outras enfermidades. Os compostos bioativos, né, e os antioxidantes de uma forma geral, eles se ligam a esses radicais livres e eles são eliminados do organismo. Então, quanto maior composto bioativo com atividade antioxidante eu tenho no alimento, melhor será a absorção desses radicais, né, dessa sujeira que o entre aspas, né, que o organismo ele metaboliza, e isso é excretado. Eu vou te deixar à vontade agora para escolher o próximo produto. O que seria interessante a gente mostrar aqui também. Eu fiquei apaixonado por isso aqui. Fala disso então, não vou deixar você passar não. Isso aqui, o que é, cara? Cid, nós estamos desenvolvendo um Vick da Amazônia. Só que é um Vick mais cheiroso que eu vi na face da terra, amigo. Só que ele apresenta algumas funções, por exemplo, anti-inflamatórias. Eu sou um sujeito dessa pesquisa, porque eu tenho um sério problema com rinite. Mas o que é esse produto aqui? É um vegetal da Amazônia. Nós não pode falar? extrair. Melhor deixar em stand-by, porque a gente quer vender esse projeto. Né? Ah, lógico. E ele justamente de interesse para a indústria de cosméticos, farmacêuticos, entre também. outros. Vocês têm muito a ver, tem uma ligação muito forte, né, com a academia que você deve ter frequentado, tem uma ligação muito forte com a medicina também, né? Sim. A parte de alimentos, né, a questão da saúde, ela inicia naquilo que a gente come. Então, boas partes das enfermidades que hoje acometem a sociedade, a gente consegue prevenir, né, e até mesmo algumas erradicar a partir da alimentação, que é o que eu iria falar, por exemplo, da bebida. Essa bebida nós estamos agora terminando o estudo experimental e os ratinhos foram submetidos a aterosclerose, esteatohepatose e a questão do diabetes. Nós tivemos resultados muito interessantes, tanto com a bebida de açaí que foi desenvolvida, quanto a bebida de bacaba, que apresentam justamente esses teores elevados desses compostos que eu acabei de falar no início, que são os compostos fenólicos, as antocianinas, entre outros desse grupamento, que apresentam uma atividade antioxidante exacerbada, né? E o interessante é que, além dos ratinhos, da gente ter os dados clínicos melhorados ao longo do experimento, nós tivemos também um ganho de massa, tá? De massa muscular, e também a diminuição de todos os níveis que são indesejáveis a partir da bebida. Aí entra um fator interessante, né? Que a bebida de bacaba também apresentou todos esses benefícios. Entretanto, como a bacaba também ela é muito rica em óleo,
houve um processo que a gente chama de ação de antinutrientes. Os ratinhos eles começaram a ficar careca, né? E isso o que acontece? Rato careca, sacanagem. Os ratinhos começaram a ficar careca, começaram a perder o pelo. O que acontece? Esse alto teor de lipídios ele pode influenciar na absorção de algumas vitaminas, como por exemplo a vitamina K, que está associada a esse processo de manutenção do pelo de uma forma geral, né? Então, quando a gente fala dos alimentos, o desenvolvimento de alimentos, principalmente de espécies nativas, é extremamente importante nós alinharmos também a parte dos antinutrientes, porque um alimento consumido em excesso, ou um composto bioativo consumido em excesso, ele pode trazer benefícios, mas também pode trazer malefícios. Então a gente precisa alinhar também a questão de um equilíbrio. Sim, tudo na vida é equilíbrio, até mesmo para a parte da alimentação. Perfeito. A gente chega aí em um ponto convergente, né, em todas as situações. Sim. Agora me fala uma coisa. Qual o tempo que vocês estimam para fazer efeito esse tipo de bebida nos ratos? Ou é tudo um experimento que vai acontecendo? Na verdade, nós delimitamos um tempo de 4 meses. Tá? E assim, esse foi um projeto justamente financiado pela FAPEAM, que é um órgão do nosso estado de fomento e que justamente auxilia muito na questão do desenvolvimento, tanto na capital quanto nos interiores. Entendi. Né? Sem esse benefício, né, sem esse recurso, sem esse investimento, a gente não conseguiria, por exemplo, desvendar alguns mistérios, né, da nossa natureza e que são de extrema importância para o desenvolvimento social e socioeconômico do nosso estado. Tá? E o porquê disso? Né? Processos como esse, ou agregação de valores como essas, as nossas cadeias produtivas, isso faz com que a gente tenha no mercado um produto de interesse, que isso é interesse de mercado, tá? Principalmente depois do pós-pandemia, faz com que o preço lá no início da cadeia melhore, né? Porque a gente tem um processo de agregação de valor. E hoje o interessante do CBA também é a questão de nós trabalharmos no início da cadeia, que a gente tenta levar, a gente leva para o pessoal capacitação profissional. A exemplo disso, né, nós tivemos agora, no mês de julho, um encontro lá com as produtoras de óleo, Associação de Produtoras de Óleo de Mulheres, no Médio Juruá, em Carauari. Inclusive, até te passei as fotos sobre. Podemos começar a mostrar? Podemos. Guia, contigo. Nós visitamos essa... O óleo extraído daí, né? Isso. Lá eles têm algumas espécies que são de interesse para a natura. Só que eles estavam tendo problema na questão do rendimento. E o interessante aqui é porque a questão da viagem, né? Para chegar até lá foram 4 horas de avião, tá? Mais 8 horas de barco até o porto principal. E do porto principal até a comunidade, mais 2, 3 horas de voadeira. Nossa. Pode passar porque as pessoas não têm noção, né, cara? Quando a gente fala de Amazonas. E o processo deles era muito interessante. E a gente foi adaptando a questão de processo para melhoria do rendimento. Nesse caso, foram 2 das nossas colaboradoras que estiveram lá. Pode passar nas fotos, por favor? Aqui a parte da viagem, né, que é uma história, viu, Cid? E elas contando pra gente, porque quando elas vão para essa comunidade, como é muito longe, não tem como você ficar indo e voltando. Então você leva toda a questão de consumo, alimentos dentro do barco e fica lá durante todos esses dias. Então nós ficamos imersos nessa comunidade durante 1 semana para levar todo esse processo. E haja peixe, né? E haja peixe. E aí, esse é o grande problema. Aqui dá para entender muito bem o nosso problema de logística, como é forte, né? Sim. É difícil a locomoção, é difícil muita coisa para chegar a ter acesso a todos esses lugares. Inclusive, nós não temos acesso acho que a 80% da floresta, exatamente por conta disso. Eu conheço muitos pesquisadores aí do INPA,
aquele pesquisador, o Sidney, da Cocoloba, que uma vez eu tive o prazer de entrevistá-lo, uma figuraça. E ele falou que ele não tem conhecimento de mais de 85% da floresta. Ele tem uma noção desses poucos porcento aí que se conhece, tem uma noção do que se tem ali. Então, só nisso, só essa pequena quantidade de visitações que ele fez aí à floresta amazônica, descobrisse uma infinidade de coisas. Você imagina o que tem de conhecimento nessa floresta ainda que precisa realmente ser conhecido, explorado, enfim. E precisa de gente como você, né, cara, como vocês do Centro de Bionegócios, para qualificar, para potencializar esse tipo de pesquisa, esse tipo de ganho substancial, né, para a nossa gente aqui na Amazônia. Enfim. Acho que um fato importante, Cid, é que na nossa região nós temos pesquisadores, cientistas extremamente capacitados em todas as instituições, né? Seja INPA, UFAM, IFAM, as universidades particulares. E o CBA, ele vem não para poder competir, mas para somar junto a essas instituições que já estão no mercado há muito tempo. Mas a grande ideia no mundo hoje realmente é a colaboração, né? Sim. E tornar a nossa região, os nossos pesquisadores fortes. Perfeito. Cada vez mais fortes quando relacionado à Amazônia. Interessante desse processo, né, quando a gente fala de utilização da biodiversidade, quando nós visitamos essa comunidade, já existe uma empresa que já está interessada na questão da produção, né, do óleo. Então, a gente vê que, a partir de soluções inteligentes e de alternativas inteligentes de utilização da nossa biodiversidade, a gente consegue espraiar essas melhorias não só para a capital, mas também para os interiores, né? Hoje, infelizmente, a nossa região, quando se fala da questão de segurança alimentar, de distribuição de renda, é onde nós apresentamos um dos piores índices, né? Na capital, hoje mesmo, nós temos quase 40% da população abaixo da linha da pobreza, né? Quando a gente leva para a questão do Estado, esse percentual aumenta ainda mais. E aí entra alguns pontos importantes, como, por exemplo, a questão da insegurança alimentar, né? A nossa insegurança alimentar, no Estado, ela é uma dos percentuais mais elevados do país. Engraçado porque nós estamos sob um solo muito rico, né? Sobre um solo muito rico, que é o Amazonas, que é a nossa Amazônia. E aqui encerra-se uma quantidade gigantesca de frutas, de espécies que poderiam justamente contribuir para esses desníveis que nós encontramos. Um fato importante que assim parece até engraçado, mas não é. A nossa região é uma das regiões onde se mais consome tucumã. Entretanto, os déficits de vitamina A na nossa região são gigantescos. E o porquê que eu falo do tucumã, né? O tucumã, ele apresenta de 3 a 4 vezes mais beta-caroteno do que a cenoura. E por que eu estou focando no beta-caroteno? Porque o beta-caroteno é a molécula de síntese da vitamina A, que o nosso organismo necessita para os seus processos metabólicos em si, né? E a nossa região, ela apresenta um déficit gigantesco de vitamina A, mesmo sendo uma das maiores consumidoras de tucumã do país. Isso se reflete a quê? Primeiro, a questão da biodisponibilidade desses nutrientes. Então, é um fato muito simples que a gente poderia resolver. O tucumã, ou o beta-caroteno, a vitamina A, para ser melhor absorvida, tá? Esses compostos carotenoides, né, que são esses de cor amarela, essas cores intensificadas, para eles serem melhor absorvidos, o essencial é que se dê um susto, né? um pequeno refogamento. E aí você consegue aumentar a biodisponibilidade. Explica esse pequeno refogamento aí. Como se a gente fosse, por exemplo, cozinhar uma fruta em vapor, né? Ou uma hortaliça em vapor. Né? O tucumã, ele deveria, antes de ser inserido no X-Caboquinho,
de ser feito esse processo. Passar no vapor. Passar no vapor. Olha aí. Para aumentar a questão da biodisponibilidade. Mas aí o pessoal está interessado em ganhar dinheiro. O negócio de passar no vapor já vai... Demanda tempo, gás, problema. Sim. E uma forma da gente conseguir resolver esses desníveis seria atuar na merenda escolar, utilizando a biodiversidade. Tudo. Perfeito. Aliás, eu acho que todos esses processos que você apresenta aqui tem tudo a ver com a merenda escolar. Esse chocolate é perfeito. A gente vai já falar dele também. A bebida de açaí nem se fala. A gente tem pão e tem macarrão aqui. Enfim, tem vários produtos. Esse aqui o que é? Esse aqui, Cid, é um bolo que a gente fez a partir de subprodutos gerados da bebida do açaí, ou que as pessoas chamam vulgarmente de resíduos. Mas esses resíduos, eles apresentam também quantidades significativas de compostos, vitaminas, minerais, que são essenciais para o nosso organismo. Então, uma forma também de nós aproveitarmos e fecharmos o ciclo de produção é justamente encontrarmos alternativas inteligentes para a utilização desses subprodutos. E nesse caso, uma das que a gente tem trabalhado é na questão do desenvolvimento de um bolo a partir desses subprodutos. Rico em fibra, tá? Vitaminas, minerais também apresentam uma quantidade significativa. Isso poderia muito bem ser inserido na merenda escolar, quanto também ser inserido no mercado. Porque hoje a gente tem, né, lá aqueles produtinhos, os bolos prontos, né? Que vem um alto teor de gordura saturada, de corante, de açúcar. Nesse caso, é um alto teor de compostos bioativos, de compostos naturais que vão fazer bem para a nossa saúde. E é uma forma também da gente agregar valor a uma das cadeias mais importantes da nossa região, que é a cadeia do açaí, né? Então a gente tem desenvolvido uma linha de produtos a partir do açaí, a partir da abacaba, do camu-camu, do próprio tucumã também a gente tem trabalhado com isso. E aí um desses processos, né, um desses produtos é o bolo, o pão também a gente desenvolveu a partir do açaí. E agora a gente tem trabalhado também, Cid, com espécies, eu vou colocar aqui, invisíveis, que são os micro-organismos, que também são produtores de compostos de interesse. Quando a gente fala desses micro-organismos, né, hoje o que está muito na questão do mercado são as microalgas, né, que são, de forma vulgar, eu posso colocar aqui para ficar bem visível, sabe aquele lodo que dá na piscina? Uhum. Né? A gente consegue trabalhar com aquilo para extração de proteína e também de pigmentos de interesse. Faz polímero daquilo, né? Faz polímero também. Só que para a inserção desse composto no polímero, a gente primeiro precisa dominar as técnicas para a extração desses compostos, né? Então, o que a gente tem feito lá? Primeiro, extraído alguns pigmentos de interesse. Por exemplo, no caso, a cor azul, que a gente extrai da microalga, essa aqui. Essa cor azul, hoje, ela é extremamente difícil de ser conseguida, porque hoje no mercado toda a cor sintética ela é de origem fóssil. Tá, isso aqui então são microalgas. Isso, essa é a microalga em pó, liofilizada. Liofilizada? Liofilizada, que é um processo de secagem. Vocês fazem? A gente pergunta isso, sabe que não pode falar do processo inteiro ou não? Nesse caso não tem problema. Eu vou falar, por exemplo, a questão da liofilização, né, que você perguntou. Existem métodos de secagem em que a gente utiliza o calor para retirada de água e em aqueles em que a gente consegue utilizar baixas temperaturas para retirada dessa água, que é o que a gente aplicou aqui, que é o processo de liofilização. Nesse caso, a matéria ela é congelada, tá? Passa-se por um processo de congelamento e ela entra dentro dessa máquina que a gente chama de liofilizador, onde ela é submetida a baixa temperatura e pressão, né? Então ali dentro ele vai formar um vácuo. A partir de um tempo, essa água ela é retirada por sublimação. Então o vácuo ele puxa essa água e a molécula ela seca sem utilização, por exemplo, de calor. Do calor. E esse caso ele é bom porque alguns compostos
de interesse, alguns compostos bioativos, eles apresentam sensibilidade à temperatura. Então, em altas temperaturas, eles são degradados, né? Então, o processo de liofilização ele veio justamente a atuar nesse sentido de você manter aqueles compostos que são termossensíveis, né? E a espirulina ela apresenta alguns desses compostos, né? A espirulina é um produto que é muito conhecido, até porque é usado para emagrecimento, não é isso? Sim. Tira o apetite, é uma coisa assim? Sim. A espirulina ela é utilizada pela FAO para a questão de processo de desnutrição. Ela é utilizada para a indústria PET, porque ela tem um alto teor também de vitamina B12, além de proteína, entre outros nutrientes. E ela também é utilizada para a área de cosméticos. Hoje ela está sendo utilizada para a área de cosméticos. Por quê? Por causa principalmente disso aqui, ó, da cor azul. Essa cor, hoje no mercado, é extremamente difícil de ser conseguida, porque é de origem fóssil, que a gente tem hoje no mercado, para tingimento do jeans, plástico, cosméticos, alimentos. Hoje tudo se utiliza de pigmentos sintéticos. E Mas são corantes comestíveis, né? São corantes comestíveis. Tá. Mas não deixa de ser um produto sintético, né? Tá. E a mudança de hábito do consumidor, dos consumidores, em busca de produtos cada vez mais naturais, né, de forma natural, isso tem levado à implementação de outras fontes alternativas. Nesse caso, as microalgas, elas apresentam aí uma importância significativa, porque além de você conseguir a parte de pigmentos, você consegue ácidos graxos insaturados, que pode ser utilizado tanto para a área de cosméticos quanto para a área de alimentos, que apresentam também atividade antioxidante e são de extrema importância para o nosso organismo, como, por exemplo, ômega 3, ômega 6, todos esses processos, né, dentro do nosso organismo. Apresentam um alto teor de proteínas, que a gente precisa para a nossa constituição celular e muscular. Apresenta um alto teor de vitamina B12, que também é extremamente importante dentro desses processos. Além disso, a gente consegue extrair a questão dos pigmentos, né? Então, a gente tem buscado, dentro da biodiversidade amazônica, espécies de microalgas que podem ser essas alternativas de fontes de alto valor agregado. Um exemplo é esse corante aqui, né, que ele é rico num composto que a gente chama de fucocianina. Na Europa, 1 ml é vendido a 15 euros. 1 ml. Então, eu não estou falando de pesquisa meramente por pesquisa, mas eu estou falando de bionegócios. Porque a partir do momento que eu incremento no mercado produtos que sejam de interesse de mercado e que são da nossa região, que são aqui da nossa região, isso faz com que haja uma questão de investimento, não só na capital, como também nos interiores, melhoria do processo de capacitação, porque a gente precisa de capacitar as pessoas para isso, e obviamente que quanto maior a capacitação, melhor a renda, e isso melhora também as condições socioeconômicas. E utilizar a biodiversidade de forma inteligente, né, atuar na bioeconomia ou na questão do bionegócios, né, que é uma das expertises do CBA, é justamente você desenvolver processos, produtos e entregar no mercado produtos que sejam de interesse e que levem principalmente para a base da cadeia e para as pessoas que não podem ser excluídas dessa pirâmide, uma melhoria socioeconômica. A gente está falando aqui principalmente de alimento para um futuro. Sim. Desenvolver produtos comestíveis para um futuro. Existe uma previsão de vocês? Vocês têm esse medo de faltar alimento? Como é que é isso aí? Como é que é essa ótica de vocês aí? Como é que você enxerga isso? Na verdade, isso já é uma realidade, Cid. Os produtos amazônicos, eles têm uma entrada de mercado gigantesca. O nome Amazônia, ele é muito comercial. Então, e alternativas naturais da nossa Amazônia, alternativas de alimentos naturais, isso é o que vai dominar o mercado. Porque o consumidor hoje ele tem buscado cada vez mais por produtos naturais. E as pessoas se interessam cada vez mais pela questão da estética, pela questão da saúde, de se tratar em si, né?
Tanto que a longevidade ela aumenta a cada ano. Então, se nós inserimos no mercado e mostramos para o mundo, opa, aqui na Amazônia, nós temos a solução de vários problemas. O nosso estado, a nossa região, ela se torna modelo em processo de bionegócios. A gente já foi muito roubado, né, durante a história toda. Aí. O Guaraná, o próprio açaí já não é tão nosso quanto a gente pensa. Sim. Mas, enfim, você me deixa muito tranquilo quando você fala que o nosso açaí tem um diferencial. Nós temos o Curauá. Você também trabalha com esse processo? O Curauá, hoje a gente implementa, a partir da doutora Simone, né, que é responsável desse processo, a substituição de algumas fibras que hoje são produzidas aqui. Em algumas pesquisas que nós fizemos, o Curauá ele apresenta as propriedades tecnológicas, tanto para a indústria têxtil quanto para a indústria de termoplástico, melhores do que aquelas que hoje já estão inseridas, né? E justamente um dos focos do centro é fazer com que essa espécie que é natural da Amazônia, ela seja utilizada dentro dos processos produtivos aqui do PIN. Nós temos o setor de termoplásticos, é o quarto do PIN e gera uma quantidade significativa de renda para o PIB da região, além de empregos, né? E quando nós conseguimos casar essa questão da demanda e oferta, que hoje o que nos falta é a questão da oferta. A demanda ela existe, mas a oferta, quando a gente casar essa questão oferta e demanda, o Curauá certamente ele vai ocupar um lugar de destaque na nossa região. Eu tive recentemente lá em Rio Preto da Eva. Em Rio Preto eu conheci uma associação que trabalha com produtos ali. São famílias que fazem o trabalho agrícola propriamente dito, né? Eles têm uma associação muito importante lá. Mas eu não pude deixar de notar que, independente de qualquer coisa que eles produzam, existe em cada terreno que eu fui, pelo menos umas 4, 5 árvores de andiroba, não, de copaíba. O processo da copaíba também é um processo bem interessante. A copaíba, por ser já assim, de conhecimento anterior a qualquer pesquisa que se faça aqui, meus bisavós acho que já usavam copaíba aí. Mas hoje existe algum desenvolvimento para esse produto específico? Sim, na Central Analítica hoje nós trabalhamos com processos de melhoria de extração do composto bioativo desses óleos, tanto da andiroba quanto da copaíba. Na copaíba, se não me engano, é o beta-creofileno, que é de interesse tanto para a indústria de cosméticos, alimentícia, farmacêutica de uma forma geral. E é extremamente importante você tocar nesse ponto, porque hoje nós temos, em determinadas regiões do estado, associação de mulheres, de homens e cooperativas que são produtoras de óleo, tá? E já atendem a, por exemplo, grandes indústrias, né? Nós temos uma grande indústria que domina na região a questão de coleta desses óleos para utilização em seus produtos básicos, né? E isso é importante, né? A gente não só desenvolver e melhorar esses processos, como também inserir dentro desses setores produtivos, dentro dessas cadeias produtivas, um processo de ciclização de todo o processamento. Ou seja, é você ganhar renda em todas as etapas de produção, seja do óleo ou da manteiga. Seja especial quem está produzindo, né? Sim. É bom fomentar os bons negócios aí, com né? certeza, com certeza. E esse tipo de demanda, Cid, a gente também consegue atender dentro do centro, né? Esses processos de capacitação, tanto da parte de produção de óleos quanto da parte de produção de manteigas, o centro hoje ele está capacitado para atender esse processo de capacitação. Quando é que isso tudo aqui começa a virar notinha de dólar ou de 200? O chocolate está muito avançado. Já está dando dinheiro? Já está, graças a Deus. Amém. Já está dando dinheiro, já existe uma empresa que já comprou o produto, que já está fazendo o início do processo produtivo, né? Pode divulgar o nome, não? Da empresa? Ainda não. Ainda não. Está em negociação. É isso. Mas já existem alguns interessados. No caso do chocolate já está vendido. A parte de microalgas, já tem também um empresário
que é de São Paulo, de Brasília, que está aqui conosco, já está fazendo todo o processo já de assinatura de contrato. E quando ele conheceu o projeto, ele se encantou de cara. Não, é isso que eu quero. É isso que eu quero. Então a gente está implementando. E o legal é que a primeiro ponto que ele colocou, Cid, olha, eu estou em Brasília, mas eu quero desenvolver em Manaus. Não só pela parte dos incentivos, mas para gerar renda, para gerar imposto e gerar emprego na região. Então, a gente fica feliz, né, enquanto pesquisador, enquanto agente, né, que promove essa questão de desenvolvimento. Porque a gente, como nós trabalhamos com isso, um dos maiores vislumbradores de todo esse processo dentro do mercado somos nós, né? E às vezes nós batemos de frente para colocar a nossa ideia ou aquilo que a gente pensa como certo dentro do mercado. E obviamente que todo esse processo que é desenvolvido, antes de ser desenvolvido, passa por um estudo, né, de viabilização de mercado. Então, quando nós encontramos pessoas que conectam ideias e obviamente que tem poder financeiro para poder colocar isso para frente, é gratificante. E ver que você está conseguindo trazer investimento, trazer renda, gerar empregos para uma região que às vezes é um pouco esquecida, né? Eu queria mandar aqui um abraço enorme para o Paulo Silveira, que é um querido lá de Campinas. Ele trabalha dentro do Itaú, ele desenvolveu um hub de empresas dentro do Itaú chamado Tropical Food Innovation. E ele fala realmente da comida do futuro. Ele esteve aqui, veio com recurso próprio, conheceu o CBA, deu uma pequena palestra, falou a respeito dessa tentativa dele de aproximação com o CBA. Ele falou que é muito importante a gente falar de comida do futuro, mas em especial que não há como falar de comida do futuro sem passar pela Amazônia. Entenda a inteligência desse homem, né? Que é uma coisa primorosa. Sim. Então, hoje eu estou tentando aqui, de todas as formas, aproximar realmente bons negócios do nosso centro de bionegócio da Amazônia, para que isso realmente possa ser alavancado, como você está bem falando. Existem outros projetos, tem no Paraná, tem em Santa Catarina, Minas, que é a tua terra, onde o pessoal realmente está com um olhar muito consciente de que a Amazônia é o centro de produção dos bioativos necessários para mudar todo esse contexto, né, de alimento, de produtos essenciais para a gente fazer bons negócios. Então, eu estou encantado com tudo isso que você está mostrando aqui, porque eu não conhecia, de fato, todos os produtos que estão sendo desenvolvidos. Hoje você me traz aqui, sei lá, tem o quê? Uns 10, 12 produtos aqui, facilmente vendáveis, né? Facilmente rentáveis. Isso vai trazer prosperidade, principalmente para as pessoas que trabalham com isso lá na ponta, não é isso? Sim. E é interessante você tocar nesse ponto, porque no meu processo de formação, Cid, eu sempre trabalhei com espécies nativas. Eu trabalhava com espécies nativas do Cerrado, né? Então trabalhei com algumas espécies, desenvolvendo produtos, agregando valores. E a minha intenção, né, o meu sonho sempre foi trabalhar com espécies amazônicas, porque aqui é o berço da biodiversidade, né? E a gente sabe a importância da biodiversidade dentro do desenvolvimento, não só do país, mas também da nossa região, e melhoria das nossas condições de renda. Então, quando eu tive a oportunidade, né, de vir para Manaus e, obviamente, trabalhar com espécies nativas da Amazônia, isso para mim foi um sonho, e é um sonho que está se tornando realidade, né, de você atuar como um dos agentes, né, ou contribuir pelo menos um pouquinho para a melhoria das condições aqui da nossa região. E eu acho que assim, o governo tem se aberto muito à questão da bioeconomia, dos bionegócios a partir da nossa biodiversidade. Talvez tenha demorado um tempo, né, para a gente poder entender que a Amazônia ela não é só o pulmão do mundo, mas a Amazônia ela pode ser o nosso cofre, né, que gera emprego, que gera renda, que melhora as condições. Talvez este seja o ponto número 1
gerar condições de renda, de saúde, socioeconômicas melhores para a nossa população. Não só para a capital, como também para os interiores, né? Porque nós precisamos de qualidade de vida. Nós precisamos de condições adequadas para a sobrevivência. E, dentro da biodiversidade, utilizando a biodiversidade amazônica de uma forma inteligente, consequentemente nós conseguiremos isso. A gente não pode esquecer que tem um braço político muito importante também dentro de toda essa situação. Eu dei como exemplo aqui, até numa conversa com o Márcio Miranda, com o Carlos Henrique, né, que estiveram aqui, que a gente não pode esquecer do Geraldo Alckmin, né, o Márcio Miranda, que é o diretor, né, o geral lá do CBA, Carlos Henrique, que é o financeiro, é o vice dele, o próprio Elias, né, que comanda essa situação na forma institucional. O Geraldo Alckmin foi um cara que teve um olhar muito carinhoso, muito cuidadoso e fez acontecer isso. Então é preciso que a gente lembre também que o braço político também trabalha, né, para que as coisas realmente aconteçam. A política bem feita, ela sempre é salutar. A gente pensa que não, mas existe realmente cabeças que pensam de forma correta para os bons negócios. O Márcio Miranda falava aqui que nós vamos ter um banco de bioinsumos. É isso? É bioinsumos mesmo, né? Sim. Não estou falando bobagem, não. Então, o que já acontece em outros lugares do mundo, ele próprio referendou isso, de que existem vários bancos de bioinsumos e que é preciso a gente ter esse nosso banco aqui para que futuramente, quando começarem realmente os bons negócios com tudo isso, nós estejamos principalmente resguardando todas essas descobertas, né, de produtos nossos aqui. É bem isso, né? Justamente, é resguardar o nosso patrimônio genético. Sim. Né? Hoje o centro ele apresenta, se não for a maior, uma das maiores micotecas da região e também de bactérias que podem ser utilizadas não só para interesse da área de saúde, mas também para outros fins, né? Como, por exemplo, bactérias degradadoras de óleos, nós temos bactérias produtoras de pigmentos. Então, tudo isso a gente consegue encontrar dentro da Amazônia. E é interessante você falar sobre o vice-presidente, né? Porque eu tive a oportunidade, né? A honra de poder conversar com ele e apresentar alguns dos nossos projetos, né? No caso, na época, a gente apresentou o projeto do açaí, da bebida. E por ele ser médico, né? Engraçado que ele anotava tudo no caderninho, né? Pô, isso aqui é legal. E aí a gente falava para ele sobre essa questão dos compostos bioativos, né? Dos antioxidantes, da Amazônia, desenvolvimento da Amazônia, de gerar renda, de agregar valor, de melhorar a cadeia produtiva desde o início. E ele anotava tudo e o interessante é que ele concordava com tudo, né? Tanto que ele é um dos entusiastas pelo desenvolvimento do centro, nos apoia muito. É isso que eu estou falando. Se não fosse esse cara, esse centro hoje não sei o que seria. Justamente. Né? E além dos parceiros, né, que compõem hoje a nossa OS, que é o IPT de São Paulo, Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a UEA, né, que também compõe o contrato, e a própria FUEA, que abraçou essa ideia, né? O Sr. Elias é um cara extraordinário e que quer trazer o bem, quer trazer recursos e quer desenvolver a nossa região. Antes de a gente falar de qualquer outra coisa, eu não posso deixar de falar desse macarrão. O que é esse macarrão? Cid, as pessoas entenderem o que está acontecendo. Hoje, né, um dos grandes déficits que a gente tem em relação à parte nutricional é a questão de proteínas. Tira do plástico, né? Pode ser? Pode. Para a gente só mostrar melhor. Não precisa nem rasgar, não. Ah, tá, pode ser. Entendi o que você quer fazer. Hoje, um dos déficits que a gente tem nutricionais é em relação à proteína. E nesse caso, nós desenvolvemos um macarrão. Esse aqui é porque nós não temos a extrusora, tá? Então nós fizemos de uma forma bem artesanal. Nós desenvolvemos um macarrão a partir de microalgas, tá? Macarrão de microalgas. Macarrão de microalgas. Então você tem aqui um alto teor de proteínas, elevadíssimo, tá? Maior do que aqueles que hoje estão no mercado. E é por isso que a gente vislumbra muito, Cid, a questão de inserção desses produtos dentro da merenda escolar. Porque
às vezes, né, ou na maioria dos casos, existem famílias que não têm o que comer em casa e encontram na merenda escolar uma fonte de nutrientes, né? Às vezes, em alguns casos, a única. Então, quando nós trabalhamos com a merenda escolar com alto valor nutricional, né, além de nós melhorarmos os déficits cognitivos e melhora também da questão da criança, desenvolvimento da criança dentro do estudo em si, né, nós diminuímos as pressões sobre outras camadas da sociedade, como, por exemplo, o SUS. Se você tem uma criança bem alimentada, se você tem uma criança nutrida, isso obviamente vai impactar de uma forma menor no SUS. E você vai galgando essas cadeias, galgando esses impactos que são positivos, né? E quando a gente gera, por exemplo, demanda, no caso eu poderia desenvolver um macarrão também de açaí ou de outro produto, né? Eu consigo trabalhar também na base da cadeia. Então eu consigo demanda e oferta de uma forma perene, né? Então eu melhoro a minha sociedade de uma forma geral. Esse é um efeito dominó, né? Sim. Alimenta bem, a criança adoece menos, aprende mais, sim, desenvolve melhor. Tem toda uma situação. Mas uma coisa que me preocupa muito, o cara fala de microalga, pô, macarrão de microalga. Gosto. É um gosto diferente. É um gosto diferente. Vocês vão trabalhar, por exemplo, com algum nutrólogo, sei lá, alguém que não é nutrólogo não, que trabalha com sabores, como é que é o gastrônomo? O gastrônomo. Sim, a gente dentro da equipe nós temos, da equipe no geral, a gente tem algumas pessoas que trabalham conosco, né? Por exemplo, em todo esse processo, a doutora Isolda, que é muito conhecida e é professora na UEA, também trabalha conosco. Entendi. Então, a gente consegue permear em todas as áreas, mas em cada área tem o seu setor ali específico, né? E é obviamente isso que faz com que o produto no final ele alcance o mercado. Porque eu não consigo dominar todas as áreas, né? Lógico. E o interessante é justamente isso, trabalhar em cooperação. Colaboração. Agora, olha, eu vou dar um exemplo aqui do que eu estou falando, que eu acabei de perguntar. É porque esse chocolate aqui, ele é tão intenso, assim, não tem nem como dar uma noção disso, só provando mesmo. Só que tem chocolate que ele é intenso, os 70% vai, ele é intenso e às vezes não é palatável. Esse aqui ele é bom de comer, ele é bacana. Então, precisa, claro, dar uma arrumada para pegar outros paladares, ok, precisa. Mas ele é palatável aos extremos, eu gostei muito. Isso aqui me lembra alguma coisa? Decifra esse cheiro aqui. O que você podia dizer que é isso? É uma espécie da Amazônia muito conhecida. Então esquece, cara, nem vou falar mais. Mas é uma delícia esse cheiro. Eu já vou secar esse vidrinho aqui. Se é que ele seca, né? Porra, uma delícia, cara. Enfim, essas pílulas, a alga também isso também são microalgas, Cid. As microalgas elas são utilizadas tanto no mundo pet como também no mundo fit, né? Hoje o consumo de microalgas é gigantesco. Porque Peraí, volta aí, mundo fit? Para quem pratica academia, esse mundo, sim, é extremamente utilizada. Melhora a questão da condição física, diminui a questão de processos imunológicos, porque ela atua dentro do sistema imunológico, além de ter um alto teor de proteínas, né? E no mundo pet também, né? Hoje, por exemplo, aqueles peixinhos de aquário é muito utilizada para melhorar a questão imunológica dos peixes, então eles ficam menos susceptíveis a doenças, né? E ela também a gente tem utilizado dessa microalga, principalmente observando, né, a questão dos ácidos graxos insaturados para a produção de alguns outros compostos para a área de cosméticos. Nesse caso, um shampoo capilar, né? Melhora a questão do brilho do cabelo, aumenta a questão do crescimento, e é um projeto também que a gente está tentando colocar no mercado para venda. Você entende, tem que trabalhar mesmo, porque aliás, vai servir para nós dois, né? Sim. Mas, Edson, deixa eu te perguntar uma coisa que sempre foi uma preocupação, a gente sempre teve aqui, por conhecer de fato o que acontece com a entrada de navios aqui nas nossas águas, que trazem
águas de outros biomas na sua água de lastro, depositam isso aqui, criam um problema enorme, mas também levam a nossa água no lastro, a biopirataria. A gente tem hoje aqui um desenvolvimento muito forte com a questão da fauna e flora, organismos aquáticos. O que vocês fazem nesse sentido? Vocês observam isso? Vocês já viram que existem mudanças na nossa água com esses organismos? Existe uma pesquisa em relação a isso ou não? Olha, Cid, eu sei que existe um grupo de pesquisa, tanto no INPA quanto na UEA, que trabalham justamente nessa área. Hoje, dentro do centro, nós não temos ainda pessoas dessa expertise para trabalhar justamente nessa questão de mudanças através dessas interferências. Mas tanto no INPA quanto na UEA, a gente tem, por exemplo, o professor Sérgio Duverzier, que trabalha justamente nessa área. Vamos marcar com ele aqui, se você tem conhecimento com ele. Claro. Eu queria muito traçar um pouco dessa história, porque assim, o que eu falei no começo desse programa? Que nós traríamos aqui pesquisadores, pessoas voltadas aí às questões de business na Amazônia, enfim, principalmente pelo negócio. Me interessa muito isso, porque eu sei que é um assunto que vai ser muito latente no futuro, muito próximo, inclusive. Mas vocês têm um vocabulário muito próprio. E a gente precisa estar traduzindo aqui o que vocês estão falando, né? Porque vocês estão acostumados com isso, vocês falam coisas que a gente não tem conhecimento. E, de fato, são níveis hierárquicos diferentes, níveis de estudos diferentes. Então a gente precisa realmente trazer a conhecimento das pessoas o que está acontecendo no meio, né, entre as paredes ali do Centro de Bionegócios, para as pessoas entenderem que realmente existe um trabalho, existe uma preocupação, em especial com os produtores, pequenos produtores, médios, enfim. Traduzir isso para eles de uma forma que eles compreendam que tudo é possível para a gente, principalmente para nós amazônidas, porque nós temos a riqueza ao nosso lado, a gente só precisa saber explorar isso. Então a minha preocupação maior é essa, trazer vocês aqui e a gente tentar esmiuçar da melhor maneira possível o que está acontecendo, e dizer mais uma vez, repito, tudo é possível aqui. A gente se preocupa muito com a Zona Franca de Manaus, ok, é uma preocupação, deve ser, só que ela precisa realmente, um modelo, conversei com o professor Takashi e ele dizia que é um modelo que tem que ser repensado. Já não existe mais em canto nenhum do mundo, porque precisa de ajustes para funcionar melhor. Só que aqui ninguém ouve nada, a gente simplesmente vai fazendo do jeito que está. Então é preciso realmente ter confrontar ideias, somar ideias, colaborar para que realmente essas coisas andem da melhor maneira possível. Nós precisamos ser ouvidos, vocês precisam ser ouvidos, vocês precisam ser conhecidos e reconhecidos. É preciso levar as crianças ali para conhecerem o trabalho de vocês. Quem sabe no meio ali, um desses não se empolga e busca o caminho, né, da pesquisa. Com certeza, Cid. E nós precisamos de novos atores, né? Claro. E atores da região que promovam a questão da utilização da floresta de forma inteligente são extremamente importantes. É por isso também que a gente atua dentro do processo de capacitação, né? Existe um processo de capacitação dentro da área de bionegócios, dentro da área de bioeconomia e, obviamente, utilizando da biodiversidade. Quando você fala, né, da questão do PIN, né, do nosso polo industrial, da Zona Franca, é inegável os benefícios advindos, né, desse processo que já está aí há tantos anos. E talvez, se não fosse a Zona Franca, hoje a gente não teria também a questão da manutenção da nossa biodiversidade, né? Mas é importante salientar que as empresas, né, ou boa parte delas, algumas estão aqui pelo fato de estarem na floresta, né, de estar em algum lugar que possa contribuir, e outros estão aqui por causa de benefícios, incentivos fiscais, que são bons, né? Tanto para a nossa população quanto para o empresário em si. O fato, agora, que tem que ser colocado é que nós temos uma vantagem comparativa que precisa se tornar competitiva. E o que seria isso? Nós estamos sobre um solo riquíssimo.
Nós temos a maior biodiversidade do planeta. E isso é uma vantagem comparativa que precisa se tornar competitiva, que outros países já sabem e o fizeram muito bem há uns anos atrás. Então o Brasil ele precisa se alertar sobre isso, para utilizar da nossa biodiversidade de forma inteligente, atraindo para cá nichos de diferentes setores que capacitem a nossa população, que utilizem da biodiversidade de forma inteligente, que gerem renda e que gerem emprego e condições melhores socioeconômicas para a nossa região. Então é assim que eu gosto muito de enfatizar quando eu vou em algumas palestras, né? Que a nossa vantagem comparativa, que é a biodiversidade, ela precisa se tornar competitiva. E isso é a partir dos bionegócios, é a partir da biotecnologia e utilizando da nossa biodiversidade de forma inteligente. Existe um gráfico econômico, né, de dados econômicos. Eu peguei um gráfico do ano passado, ano retrasado, que justamente ele vislumbra isso. E ele compara duas faixas territoriais no planeta em que estão sob a condição de floresta tropical. Uma o Brasil, o outro a Malásia, Singapura, aquela região. E aí, nesse mapa, ele traz a questão de diversificação tecnológica. Embora que o Brasil, né, seja hoje a 8ª, 9ª economia do mundo, isso não se reflete no PIB das pessoas, na renda per capita. Porque nós estamos, se não me engano, 50º ou 60º alguma coisa, quando de distribuição de renda. E quando a gente compara com esses outros países em que há a diversidade tecnológica e há a parte de biotecnologia, porque lá eles desenvolveram processos biotecnológicos de valor agregado, embora não estejam na mesma posição mundial do PIB, mas a renda per capita está entre as 10 melhores. Então a gente precisa agregar valor, trabalhar biotecnologia, desenvolver bionegócio para melhorar as condições socioeconômicas da nossa população. Dito isso, Edson, eu só tenho muito a te agradecer pelas informações que você trouxe aqui hoje. Você tira uma cortina enorme, né, dos nossos olhos em relação ao que vocês estão fazendo hoje. São negócios que estão prosperando, graças a Deus. Eu desejo que esse trabalho continue com muita veemência, com muita perspicácia de vocês todos. Parabéns ao trabalho de vocês. Leve um abraço a todos os pesquisadores lá do CBA, a sua diretoria também, claro. E eu espero você aqui já no próximo momento, no próximo encontro, que a gente possa conversar um pouco mais, trazer outros produtos e talvez até já trazendo a notícia de que foram negociados, estão já em prática, em avanço, né, de realmente negócios rentáveis aqui para a Amazônia. Amém. Né? Eu só tenho a agradecer, Cid, a oportunidade que você dá para nós, né, essa abertura de espaço, porque até uns anos atrás o CBA era conhecido como um elefante branco, né? E a diferença do ovo de pato para o ovo de galinha é que a galinha grita. Exato. Né? E agora a gente está gritando, no bom sentido, e colocando na rua, na praça, tudo aquilo que vem sendo feito dentro do centro, né? E nós queremos, Cid, não ser melhor do que outros, mas nós queremos ser o melhor dentro daquilo que a gente faz e poder contribuir com todas as outras instituições que fazem um papel belíssimo para o desenvolvimento do nosso estado, para o desenvolvimento da nossa região e do nosso país. E, obviamente, melhorar as condições socioeconômicas da população, que deve estar no ápice da pirâmide. Claro. Muito obrigado. Garantir o nosso bioma, né? Com certeza. Muito obrigado a você que nos acompanha. Esse é o Amazônia Podcast e a gente volta a qualquer instante. Nosso muitíssimo obrigado pela sua audiência. Valeu.